pessoal! Aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete! Resumo do episódio 359. Yaman forçou a maçaneta assustando Seher. Antes ele pensou sobre um conselho que recebeu como falar com ela. Yaman pediu para ela abrir a porta e conversarem, mas ela disse que não abriria. Zurhal recebeu uma mensagem da Seher dizendo que ela estava certa e Zurhal murmurou depois que era aquilo, totalmente satisfeita. Yaman continuava tentando convencer Seher a conversar com ele, mas ela disse que não queria falar sobre aquilo e que ele não poderia forçá-la a fazer nada. Yaman disse que ela não havia deixado escolha a não ser arrombar a porta, e Seher resolveu abrir. Enquanto Aziz lia no consultório, fazia uma expressão tanto curiosa. Ele foi recebido pela Seher e Yaman, mas não estava programado. Yaman Bey Gato queria descobrir o que estava acontecendo com Seher e a levou à força, porque ele é desses. Ele disse que queria resolver um assunto que ela estava evitando e que não teve outra opção. Yaman disse que estava acontecendo algo que ele não sabia e que ela não dizia quando ele perguntava, e que era sobre ele. Aziz disse que se havia um problema, também havia uma solução, e que ao contrário da crença popular, não era difícil encontrar uma solução. Olhando para Seher, Aziz disse que para aquilo só precisava ser honesto, paciente e corajoso. Ele quis saber por que Seher estava em silêncio, evitando contar ao Yaman Bey sobre o problema dela. Em seguida, Seher resolveu quebrar o silêncio, dizendo que tinha medo, e naquele momento Tudão ficou surpreso. Logo após, ela relatou tudo que descobriu a respeito dele, ou seja, o passado escuro do Tudão. Ela mencionou os processos, prisões, do homem hospitalizado, no caso, o Ozan Lélia da Cuca, professor de música, enfim, ela contou tudo que Zurhal mostrou nos noticiários a respeito dele. Aziz só ficava de olho, mas naquele dia ele estava estranho, antes mesmo da consulta inesperada. Yaman quis saber como ela descobriu aquilo e ela disse que não era o ponto, mas se ele fosse um homem implacável, violento e sombrio, seria o ponto. Yaman não sabia o que dizer, estava chocado, e Seher disse, olhando para Aziz, que na realidade não quis acreditar naquelas notícias, mas disse que à noite ele estava furioso com alguém e que ao telefone dizia que iria destruir aquela pessoa. Seher disse que não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela pediu que o deixasse contar a verdade, mas Yaman não conseguia falar nada, e Seher disse que confiou nele. Aziz apenas observava tudo calado e com uma expressão misteriosa. Logo depois, Seher disse que uma pessoa deveria ter apenas uma face em sua vida e que tinha que ser real. Em pensamento, Yaman disse que havia coisas naquela foto que ela não tinha visto e que a história que ela contava escondiam coisas porque ele nem sempre foi aquele homem. Logo depois, lembrou de uma conversa com Jenger. Na ocasião, ele disse que não renunciaria a ela e sobre o receio dela descobrir e como contaria como ele mudou pouco a pouco. Ele tinha medo dela não amá-lo. No presente, Yaman ficou pensativo encarando a afrontosa arrasado. Seher em pensamento se sentia incomodada, querendo saber por que ele não dizia que não era aquele, mas disse que ele apenas ficava calado. Pois é, Yaman pensou no momento do Paranauê com as balas que ele colecionava. Na ocasião, Seher tentava convencê-lo a mudar, porém rolou uma discussão básica de casal. Seher o questionou por não dizer, e se aquela era a resposta dele, e se ele não tinha nada a dizer a ela. Yaman disse que não iria dizer e que teria que lutar novamente 1000 vezes, chamando a afrontosa para ir com ele ao passo que Aziz olhava estranho. Zurhal, ao ver o casal saindo, disse que era a vista que ela esperava ver e ainda falou sobre a tempestade que estava por vir e tals. Tão logo saíram, Aziz ficou pensativo e apreciou um quadro do suposto avô. Eu acho que era avô, né, gente? Com aquela cara, eu acho que era, viu? Ele estava junto com o avô na foto. Eu vou falar que é avô. E tinha um rosário que ele pegou. Em seguida, ele lembrou das palavras da Seher sobre a pessoa ter apenas uma face na vida. Yaman levou Seher para o escritório.
a fim de contar parte do passado dele, sobre as prisões, os tiros que levou, sobre os inimigos, enfim. Ele fez um resumo do mesmo modo que eu farei hoje, porque estou em ritmo de feriado, pois é. E teve insight do momento em que eles discutiram sobre as balas que ele colecionava. Ele falou sobre não ter piedade se alguém se aproximasse da família dele e que ele faria sem hesitação. Ele disse que faria qualquer coisa para proteger a família dele. E após trocarem olhares, Seher saiu e Dudon foi atrás, é claro. Quando Seher desceu as escadas, Yaman lembrou das palavras que o fez mudar. Foram muitas, mas foi a lembrança de quando ele mostrou as balas que se hospedaram no corpinho dele. Ela dizia que iria ajudá-lo e tals, e na ocasião Yaman a desafiou, mas vocês sabem que ela conseguiu amansar o homem e deixá-lo modo caidinho de amor com sucesso por ela. No presente, Yaman disse que não iria desistir, assim como ela não desistiu, e partiu para o quarto dela dizendo que sabia que a decepcionou, mas salientou que aquilo era quem ele era, e após erguer o queixo dela, perguntou se ela sabia quem era. Ele disse que ela foi aquela mulher que amou aquele Yaman e não desistiu dele, e que viu a alma por trás das paredes dele, e que o mudou com amor, coragem e esforço. Yaman disse que ela teria que conhecê-lo, amá-lo e confiar nele pouco a pouco, e que ela o mudou aos poucos, e que ele não era mais aquele velho Yaman, e que não poderia ser mesmo se quisesse. Ele disse que na frente dela estava o Yaman depois dela, não quem era antes. Ele disse que no começo estava com medo que ela não amasse aquele homem do passado, mas disse que iria amá-la de novo, centenas de vezes, milhares de vezes, desde o início, mas perguntou se ela não fizesse aquilo. E Seher ficou muito abalada. Ele disse que iria se aproximar dela pouco a pouco e que ela tinha tempo. Em seguida ele perguntou se ela tinha entendido e que era por aquilo, mas Seher implorou, pedindo que ele parasse de falar e que aquilo era demais para ela. Ao final, disse que nunca o conheceu e saiu deixando Dudão abalado. Seher chorava na cozinha quando Zia se aproximou porque estava procurando Florzinha. Pois é, aliás, Zia parece um chicletinho atrás dessa menina, hein? Muito fofinho. Ele percebeu que Seher não estava bem e após perguntar, Seher contou que Yaman havia dito o tipo de pessoa que ele era e Zia entendeu o motivo do choro. Logo em seguida, Zia fez um apanhado sobre a vida deles desde a infância sofrida, a fuga da mãe, a perda do pai, enfim, sobre a infância pobre, que ele sempre ficava doente e Yaman cuidava dele. Foi uma saraivada de coisas que ele falou, era conversa para mais de metro. Ele falou sobre o passado deles e que vocês já sabem, que vocês já conhecem. E se eu colocar aqui, vocês vão ficar o feriado inteiro vendo esse resumo de hoje. Então eu vou parar por aqui, tá, gente? Porque ele falou a vida dele todinha, tá? E a Seher ficou como? Emocionadíssima, claro, emocionadíssima. Zia disse que Seher era como um anjo e que a mãe estava são e salvo com eles e ela com ele. Ao final, ele disse que era o suficiente e pediu que ela não ficasse triste com as coisas que ele disse a ela. Como não? Gente, só tristeza. Como não ficar? Logo depois ele foi procurar Florzinha. Não consegue ficar longe da menina. O amor está no ar. Curte os dois juntinhos. Em seguida, Seher saiu e trocou olhares com Yaman, que estava pensativo do lado de fora. E após se aproximarem, sem falar nada, ela o abraçou e Yaman ficou aliviado. E fiquei estacionada no abraço deles, claro. Seher falou que o irmão Zia contou tudo, dizendo que ele era um homem muito corajoso, porém disse que estava com medo e que tinha muito medo de conhecê-lo como ela mesma, mas percebeu como o conhecia. Não entendi nada agora. Jenger foi no consultório do Aziz buscar o telefone que Seher havia esquecido. Porém, quando entrou na sala, ficou chocado ao ver o quadro do Aziz com o senhor e lembrou que foi o inimigo do Yaman que ofereceu dinheiro para ele pagar o tratamento do filho doente. Mas em troca, ele teria que matar Yaman. Naquele momento, passou um filme na cabeça do homem. Tão logo saiu, Jenger, em pensamento, disse que ele se tornou o pior inimigo de sua família naquele momento. Enfim, quando ele aceitou tirar a vida do Yaman pelo dinheiro. Naquele momento, Jenger não conseguiu esboçar nenhuma reação
e Aziz achou estranho. Ele viu que Aziz tinha ligação com o bandidão Chocoldo. Bom, e para finalizar, Yaman viu Zurhal finalmente e rolou o grito clássico. E amanhã veremos o que irá rolar. Eu acho que ela conseguirá fugir por enquanto. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye, um ótimo feriado para vocês. Amo vocês demais!